Na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia bombardeou a Ucrânia. E claro, isso tem levado à preocupação de diversos países, porque talvez poderia levar a uma terceira guerra mundial. No vídeo de hoje nós vamos estar tratando deste caso que ainda está desenrolando no cenário mundial. E é lógico, levanta várias perguntas do porquê que a Rússia está fazendo isto à Ucrânia. E por que o presidente Vladimir Putin está tomando tais decisões? Ficou curioso, né? Está cheio de dúvidas a respeito disso? Então seu lugar é aqui, porque hoje estaremos falando sobre Ucrânia versus Rússia, um conflito que envolve o mundo. Não perca nenhum detalhe do que estaremos dizendo aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar para uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos, mitos, deuses, atualidades e muito mais, ok? Galera, eu resolvi fazer esse vídeo porque acredito que seja bem necessário, até pelo fato de que tem uma galerinha que está observando esses fatos que têm ocorrido no mundo e está até mesmo boiando sobre esses assuntos. O que está havendo na Ucrânia? Por que o Vladimir Putin, que é um nome que está rodando nas redes sociais e até mesmo na mídia, nos reportes que talvez meu pai e minha mãe assistam, até mesmo eu que estou estudando, estou assistindo e está acontecendo tudo isso? O que está acontecendo no mundo? Bom, no vídeo de hoje a minha intenção é te explicar tudo isso e um pouco mais e por que isso está envolvendo o mundo, ok? Então não deixe de acompanhar, eu vou tentar ser prático, rápido, eu não vou alongar muito o mundo sobre isso que nós vamos estar fazendo aqui, maravilha? Bom pessoal, me permite explicar rapidamente o que é esse conflito que está havendo na Ucrânia, ok? O conflito que está ocorrendo na Ucrânia dá-se a um resultado de diversos fatores que envolvem a Ucrânia e a Rússia. Mas não seria melhor eu te apresentar primeiro o histórico e depois te falar do conflito? Vamos observar o histórico, ok? O ano é 1991 e finalmente termina a União Soviética. O famoso bloco, o famoso conglomerado de países que eram liderados pela Rússia no período conhecido como Guerra Fria, chegara ao fim. E é lógico que a Ucrânia fazia parte deste bloco. Só que tinha um detalhe, durante a União Soviética, a Ucrânia ela ficou sob a responsabilidade de, no caso, de meio que tomar conta dos diversos itens militares que a Rússia possuía, que no caso a União Soviética produzia e possuía. Estava tudo localizado dentro da Ucrânia. E é lógico, eu estou falando de armas nucleares, armas extremamente poderosas, que vieram, como vocês bem sabem, da famosa corrida bélica que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética no período da Guerra Fria. E bom, devido a isso, a Rússia e a Ucrânia entraram em um acordo para que esse armamento fosse retirado e voltasse para a Rússia e tudo mais. E é lógico, a Ucrânia aceitou, mas nisto a Rússia deveria reconhecer a soberania da Ucrânia como um país livre e tudo mais, e independente da Rússia. Até porque, para você que não sabe, a Ucrânia ela literalmente é colada na Rússia. E até então, dentro da própria Ucrânia se fala o russo. É claro, ali há outras pessoas e tudo mais, há algumas pessoas que moram dentro da Rússia, mas majoritariamente o idioma que é falado dentro da Ucrânia é o russo, ok? E bom, nisto nós vamos ter o proceder da Ucrânia como um país e nesta relação com a Rússia. Entretanto, ali por volta de 2008, os Estados Unidos resolveu abrir a OTAN, ok? Que é uma organização formada ali pelos países ao norte do Atlântico, resolveu acolher alguns países que ficavam naquela região, como por exemplo a Lituânia, a Estônia, que foram fazer parte disto. E é lógico que a bandeira meio que fora sinalizado para a Ucrânia. E nisto a Ucrânia começou a se interessar, mas a Rússia ficou preocupada com
com toda essa movimentação, até pelo fato de se sentir ameaçada com a presença norte-americana no leste europeu. E bom, devido a essa questão da presença norte-americana e entre outros fatores, a Rússia vai começar a ficar um pouco meio que ríspida em relação à Ucrânia, principalmente em 2014, quando nós vamos ter a questão da Crimeia. Sim, quando a Crimeia é uma região localizada ali na Ucrânia, resolve se separar e se tornar uma província independente, um local independente, e o governo russo vai apoiar isso. Principalmente que o presidente anterior ao presidente atual, que está na Rússia, ele era pró-Rússia, ele era pró-Vladimir Putin. Entretanto, devido a algumas ações que esse presidente tomou, o parlamento ucraniano retirou ele do poder. E é lógico, a Rússia não vai aceitar muito isso e vai apoiar essas províncias separatistas. E além do mais, ainda vai iniciar esse conflito dentro da Ucrânia em relação à Crimeia. E é lógico, isso iria piorar. E bom, em 2022 nós vamos ter essa agressividade entre os dois países ainda crescendo, com, lógico, um convite e um interesse da Ucrânia em entrar para a OTAN. Então, Vladimir Putin, não aceitando essa situação, resolve invadir e bombardear a Ucrânia. Como vocês bem viram, no que a mídia tem mostrado, no que os sites de notícias, até mesmo sendo atualizado no presente momento do que está acontecendo na Ucrânia. Mas você deve estar se perguntando, pô professor, é só essa razão? Galera, envolve muitas questões, como por exemplo, política, economia, entenda. Vamos analisar de certo fato. Lembra que eu falei que na Guerra Fria nós vamos ter Estados Unidos versus a União Soviética? É claro que aí nós vamos ter uma bifurcação, pelo fato de que um lado acredita que realmente a Guerra Fria acabou lá por volta de 1991, partindo dali de 1981 a 1991 a Guerra Fria acabando. E você vai ter alguns que vão dizer, não, a Guerra Fria ainda não acabou. É claro que isso demanda análise e tudo mais, pelo fato de que o Putin ele já está há mais de 20 anos no poder. E é lógico que ele ainda tem aquele sentimento de querer trazer de volta a glória antiga que a Rússia teve durante a União Soviética. E é lógico que ele não aceitaria de maneira alguma a Ucrânia se aliar a um dos maiores rivais que a Rússia tiveram no passado. O problema está sendo o ataque que está sendo promovido dentro da Ucrânia e os meios que isso está levando. Até pelo fato de que a ação do Putin no cenário mundial não está sendo bem visto. Até pelo seguinte, que a própria Europa está voltando as costas para a Rússia com diversas sanções econômicas, políticas e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, a Rússia não vai poder jogar na Copa do Mundo. Ela fora excluída. E entre outros fatores, como por exemplo, que diversos países da União Europeia, estão enviando recursos em questão de armamento e tudo mais para a própria Ucrânia. Okay? E para vocês terem uma ideia, o Putin ele ainda anunciou que essa era uma questão entre a Rússia e a Ucrânia. E qualquer país que se metesse também seria bombardeado. Aí eu entro num outro fator que isso poderia gerar uma terceira guerra mundial? É uma coisa a se analisar, não é mesmo? Até porque ao redor os países europeus estão se preparando para qualquer tipo de possível ataque que surge. Eu não estou falando de um ataque completo, estou falando de uma possível ação russa. Até porque o Putin ameaçou a Suécia e até mesmo a Islândia nessa questão, ok? Eu estou até colocando aí a legenda caso eu esteja falando o nome do outro país de forma errada, ou seja, o outro país, ok? E nisto, os próprios dois países resolveram tomar medidas em relação a isso. Até porque os dois tinham sido convidados também a participar da OTAN. E a Rússia virou e falou, opa, negativo, se vocês entrarem, eu também vou atacar. Até pelo fato, pessoal, de que a Rússia está se sentindo ameaçada com a presença norte-americana. É lógico, pessoal, isso não é desculpa para ataque e nem promover uma violência como está havendo dentro da Ucrânia. E é lógico que o presidente ucraniano resolveu também corresponder. E nisto, nós estamos tendo uma lei marcial implantada na Ucrânia. Como assim, professor?
Lei marcial é quando as leis civis que existem dentro do país são substituídas por leis militares. E as decisões que agora estão sendo tomadas pelo Ministro da Defesa, os órgãos de defesa do país. Como por exemplo, não sei se vocês viram, que fora determinado dentro da Ucrânia de que os homens de 18 a 60 anos não podem deixar o país. Ou seja, literalmente estão sendo colocados para lutar no conflito. E é lógico, nós ainda estamos tendo desenrolar. Resolvi fazer esse vídeo para responder essas questões e tirar algumas dúvidas que talvez você esteja tendo sobre isso. Então, podemos definir o seguinte: o conflito entre a Ucrânia e a Rússia ainda está acontecendo. E é lógico, muita gente está olhando para os Estados Unidos e falando: e aí, Biden, qual decisão você vai tomar sobre isso? É lógico que qualquer tipo de decisão pode gerar uma consequência ainda maior. E é lógico, cabe a nós agora esperar e ver. Até porque uma preocupação muito grande que as pessoas estão tendo é que o exército russo já tomou a região onde está Chernobyl. E para você que não sabe, Chernobyl tiveram um acidente nuclear muito sério. Qual será o desenrolar dos próximos capítulos? Bom, nos resta observar e torcer para que esse conflito se encerre e finalmente reine paz naquela região. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Lembrando, pessoal, que eu fiz um vídeo baseado nas informações que temos até então no presente momento, ok? Ainda há muito a se desenrolar. Hoje é dia 1º de março de 2022 e há uns dias atrás, se eu não me engano, anteontem ou ontem, nós tivemos uma tentativa de reunião entre os representantes da Rússia e da Ucrânia e nada foi resolvido. E o conflito continua. A realidade é que nós temos pessoas tentando sair da Ucrânia, civis, brasileiros que estão lá, caso você esteja acompanhando a situação que está acontecendo, que estão tentando sair, mas ainda está muito difícil. E diversos tipos de bombardeio e o cenário mundial meio que mexido com essa situação, ok? Galera, peço a vocês, continuem observando e torcendo para dar tudo certo, maravilha? E outra coisa, não esquece de deixar o like, pessoal. Está mostrando para o YouTube que você gosta desse tipo de vídeo informativo, necessário para você que quer conhecer os fatos, ok? E também se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito o canal a crescer, maravilha? Outra coisa, pessoal, me segue lá nas nossas redes sociais, lá você consegue conversar comigo, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, lá tem enquete, lá também tá tendo lives, vou deixar até aqui no card de última live que teve com a professora Michelle, da O Mundo da História, onde nós batemos um papo sobre o nazismo, uma ideologia que ainda está viva. Ok? Isso é bem necessário para você que está estudando, se preparando para o Enem e embarcando no seu futuro. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Vamos continuar acompanhando tudo isso e se informando bastante. E também, pessoal, você continua estudando e lutando pelo seu sonho. Maravilha? Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!